Olá, boa noite. Está no ar o Tição, programa de preto, número 93, aqui na Causa Operária TV. Relembrando aos companheiros que nos acompanham aqui, o Tição vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas e com 1h30 de duração, logo após o programa Na Zona do Agrião e pouco antes do programa Resumo do Dia, apresentado aí pelo companheiro Henrique Arias, se não estiver errado dessa vez. Parece, mas eu não estou só. Quem está comigo na chamada de outros locais do país, companheira Isadora Dias. Boa noite, tudo bem? Boa noite, companheiros. Boa noite, Juliano. Prazer estar aqui apresentando o Tição, agora às quinta-feiras, com mais tempo aí para a gente trazer o debate do nosso coletivo, a opinião dos negros do Partido da Causa Operária TV, da Causa Operária. Exatamente, companheiro Eric Menezes, diretamente de Salvador, Bahia, local onde os atos também pegaram fogo nos últimos finais de semana e temos também ato marcado já para este próximo domingo. Boa noite, Eric, beleza? Boa noite, Juliano. Boa noite, Isadora e todos os companheiros que estão acompanhando a gente aí. É isso mesmo. A tendência de mobilização aí está tomando conta do país e aqui em Salvador também é crescente. Exatamente, maravilha. Vamos fazer uma convocatória geral já próximo do final do programa e vamos agora passar a pauta regular do Tição, programa de preto. Destacar de início que no próximo dia 21 de junho serão completados aí, quer dizer, eu nem sei, não vou errar essas contas aqui. Nasceu em 1830 o advogado dos escravos, Luiz Gama, uma personalidade famosa da luta do negro brasileiro, da luta pelo fim da escravidão. Ele, quiser já passando as fotos, produção, pode passar. A do Luiz Gama. Ele ficou famoso aí pela luta, né, pela libertação dos negros. Ele foi advogado, mesmo embora não tenha sido conseguido diploma. Essa foto aí, ele é o centro. À esquerda de quem vê está o Cabrião, que era um jornal impresso que ele tirava, dentre outros impressos que ele fez na luta pela abolição da escravatura. À direita, o livro Primeiras Trovas Burlescas. Está aí. Luiz Gama, esse é o retrato mais famoso dele, mais conhecido, né? Ele, que de São Paulo, atuou, fala-se, né? E parece que é fato mesmo, filha da ex também, militante da causa negra, Luísa Marim. Gama esteve aqui em São Paulo, libertando os escravos. Fala-se que libertou 300, 400, até 500 escravos aí, pela atuação política e jurídica de Luiz Gama, que se utilizava de brechas na lei, se utilizava de outros recursos para soltar os escravos das cadeias, que não eram muito diferentes das cadeias que nós
conhecemos no dia de hoje. Tem um livro, produção, que eu separei a foto também, acho que com a palavra Luiz Gama, que se chama o livro, que eu coloquei a imagem também para passar aqui no programa. Está aí o livro, escrito pela companheira Lígia Fonseca, que já esteve conosco aqui, inclusive, no próprio Tição, entrevistada, né? Falou um pouco sobre o livro. Eu, das obras a respeito de Luiz Gama, eu considero esse livro aí um dos mais completos a respeito da produção, né? Tanto literária quanto até mesmo jurídica de Luiz Gama, que sabia escrever muito bem, era um excelente advogado, se saía muito bem com as leis e com as palavras, né? Ele não foi reconhecido, na verdade foi proibido de entrar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco pelo fato de ser negro. Imagine você, se hoje já é difícil, imagina na época da abolição você tentar cursar direito. Ele esteve à frente de organizações políticas também que lutavam pela libertação do negro, não foi uma militância individual, buscou organizar uma imprensa de luta do negro, divulgar as suas ações, enfim, finalmente é conhecido como advogado dos escravos, mas de fato ele era um militante, se não um dos principais militantes abolicionistas, uma das principais lideranças negras brasileiras que a gente está sempre trazendo aqui, relembrando sua luta. A famosa frase do o escravo que mata o senhor age em legítima defesa. Essa frase dita aí por Luiz Gama. Companheiros, alguém quer comentar nosso advogado dos escravos, Luiz Gama? Rapidamente, o Luiz Gama é uma figura importantíssima na luta dos escravos, dos negros brasileiros, né? Que ficou meio apagada propositalmente, né? Por conta inclusive da questão de atribuir a abolição à Princesa Isabel, assim como o Sérgio Camargo quer fazer aí, né? Fazer valer essa história falsificada. Ele, inclusive, é de Salvador, né? Eu estava dando uma olhada hoje, inclusive o prédio, o sobrado onde ele nasceu, parece que ainda está de pé. Eu vou até visitar aí nos próximos dias. Salvador, que é muito rica em prédios históricos e tudo mais, enquanto está de pé, né? E é essencial, as poesias deles são coisas belíssimas, né? Recomendamos aí para todos os nossos companheiros apreciar o trabalho de Luiz Gama. Um comentário? Eu acho importante destacar, né? O Eric aí falou de visitar, conhecer melhor a história, porque nós aí com o Sérgio Camargo na Fundação Palmares tem feito uma tentativa de apagar a história do povo negro como o Luiz Gama, né? Que participou aí da luta pelo fim da escravidão, e o Sérgio Camargo, a serviço da direita, quer ocultar a história do negro justamente para agora, no presente, o povo não ter uma direção de quem foram os negros revolucionários, de como fazer a sua luta agora, né? Então, a gente vai até, isso está na nossa pauta, discutir melhor, mas é sempre bom lembrar desses negros que participaram de fato da luta em liberdade do povo negro. Aqui do Tição, Programa de Preto, nós temos aí o senhor Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Já tivemos protestos aí contra a sua presença na Fundação Palmares. Aí está a foto, né? Muito sorridente, né? Ao lado do seu mandante, né? Jair Bolsonaro. Sérgio Camargo assumiu aí a presidência da Fundação Palmares e ele é simplesmente contra tudo aquilo que a Fundação Palmares se propõe a realizar. Também por isso, do site da Fundação Palmares, simplesmente desapareceram os artigos sobre Zumbi dos Palmares. Imagina, desapareceu o artigo da pessoa que leva o nome da fundação. Os direitistas tiveram a capacidade de mudar, tirar o artigo que tratava sobre um artigo biográfico, etc. e tal, sobre Zumbi dos Palmares. Um dos principais heróis da luta do povo negro brasileiro. Sumiram artigos do próprio Luiz Gama,
André Rebouças, sumiu o artigo da escritora Carolina de Jesus, além de outros artigos que tinham no site da Fundação Palmares. A direita no caso, mesmo que negra, né, na presidência da Fundação Palmares, fez questão de desaparecer os artigos fundamentais da luta do povo negro brasileiro. Está claro, né, tal como Jair Bolsonaro precisa ser derrubado da presidência, está claro que o Sérgio Camargo precisaria cair na mesma leva da Fundação Palmares, porque não faz o menor sentido ter alguém da Ku Klux Klan, muito embora seja negro, mas alguém da Ku Klux Klan, coordenando aí a Fundação Palmares. Inclusive, ele chama um áudio vazado, né, lá de dentro da Fundação Palmares, ele xinga todo o movimento negro, xinga a mãe de santo, etc e tal, e fala que o movimento negro brasileiro é uma escória maldita, aspas, do próprio Sérgio Camargo. Então, na verdade, ele está aí, representante da direita na Fundação Palmares, brilhando aí, né? Brilhando com os ataques ao povo negro, à história do povo negro. Ele é contra tudo aquilo que se trata da luta política, da luta da negritude brasileira. É escandalosa a situação dele na Fundação Palmares. O movimento negro, tal como já foi feito, deveria organizar mais atos e manifestações na frente da sede da Fundação, exigindo a saída do senhor Sérgio Camargo, exigindo de conjunto a luta aí pelo Fora Bolsonaro. Vamos lá, gente, comentar um pouquinho só para a gente não perder muito tempo com o senhor Sérgio Camargo, que está lá comandando a Fundação Palmares. É um negócio mais esquisito que eu nunca imaginei que os meus olhos fossem enxergar isso daí. Sim. Eu acho que uma coisa para comentar é que eles também, nessa onda aí de atacar estátuas e mostrando aí que trata-se de um método totalmente reacionário, eles tiraram uma estátua do Zumbi de Palmares que tinha na frente da fundação, lá em Brasília. Diz aí que a estátua foi colocada no quartinho lá de colocar bagunça. E mostra que essa história aí das estátuas, de destruir estátuas e tal, é uma medida aí de apagar a nossa história. E aqui já diretamente a gente vê que quem tem o poder de fazer isso é a direita, e a direita faz isso aí propositalmente, atacando a história do povo negro. Coisa. Eu queria comentar que a gente deve lutar, sim, né, fazer movimentos aí, manifestações para tirar esse preto de alma branca aí da Fundação Palmares, que, como você comentou, é uma coisa inconcebível, né? Você ter figuras como essa defendendo a causa do povo negro, né? E assim como outros, o general colocado lá na FUNAI para defender os índios, né? E como outras coisas desse governo. Então, é preciso deixar claro. Hoje foi a saída aí do Weintraub, né, do Ministério da Educação. Devemos lutar pela saída do Sérgio Camargo, mas sabendo que o mal maior e a fonte desse mal, entre aspas, né, é o governo Bolsonaro, é o próprio Bolsonaro, né? A nossa luta é por isso, derrubar o governo Bolsonaro, derrubar seus ministros, eleições gerais já, e aí, assim, a gente vai poder caminhar em direção a um governo minimamente nacionalistas aí, nacionalista ou popular, né? Exatamente, é a luta de conjunto, né? Por isso que a gente também não se detém a medidas paliativas, mas pela luta geral pelo Fora Bolsonaro, tal como está aqui nesse adesivo, o adesivo mais concorrido. Esse aqui está mais concorrido que a figurinha do Romário no álbum da Copa do Mundo de 1994. Está aqui a figureta que você pode colar na geladeira, no vizinho, etc e tal. Basta colar conosco nos atos que serão realizados neste domingo nas mais variadas capitais do Brasil. Bom, vamos lá, a próxima notícia, não poderíamos deixar de falar. Esse final de semana foi um final de semana de horror para a população pobre, negra e de periferia de São Paulo, mas especialmente porque várias ações da PM foram filmadas aí, revelando assim que a corporação não é bem para preservar a ordem, né? Cuidar da segurança pública, mas está aí com outras finalidades, a finalidade de reprimir o povo pobre e trabalhador. Um dado, só avisando antes, na produção eu mandei um vídeo, não sei se vocês conseguiram baixar já, a respeito desse tema.
É o único vídeo que eu mandei para você no chat do Skype. Mas um dos dados importantes é que a violência, só em abril, ela aumentou, quer dizer, o número de mortos da Polícia de São Paulo, que a Polícia de São Paulo matou em abril, ele é 53% maior do que o mesmo número do abril de 2019, que já era um negócio muito alto, muito escandaloso. Mas a conta é assim, é uma morte a cada 6 horas cometidas aí pela Polícia de São Paulo. Nesse período, né, período de pandemia, onde as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, mas o governo Dória manda todo mundo para a rua, flexibilizou e está acabando com a quarentena. Se poderia imaginar que a polícia reduziria aí a sua rotina macabra contra o povo negro, mas lê do engano, na verdade, foi um período que acentuou, né, aumentou as ações da Polícia Militar contra a população. Em São Paulo, o número só é maior porque existe maior divulgação, mas a Polícia Militar, nos mais variados estados, está agindo da mesma forma nas periferias, torturando, matando, reprimindo o povo pobre e negro das comunidades. A gente já tinha destacado aqui, né, que inclusive antes mesmo da deposição da presidenta Dilma Rousseff, alguns grupos de esquerda falavam que era tudo a mesma coisa, PT, o PSDB, tudo igual, fora todos, como algumas organizações que hoje falam que estão contra Bolsonaro, mas estiveram na base do fora todos quando o Dilma Rousseff foi deposta da presidência da República, que é tudo igual. Não é tudo igual, os números estão aqui mostrando que o comando dos golpistas nos poderes executivos, especialmente na presidência da República, ele só deu vazão aí para que a polícia militar atuasse de maneira mais descontrolada e mais violenta contra a população pobre e trabalhadora. O vídeo está na agulha, produção? O vídeo está na agulha. Antes dos comentários dos companheiros que estão na chamada, por favor, um dos casos aqui de repressão aqui em São Paulo filmados, pode passar, produção. Tem pra todo mundo. Ô, Billy, pode ter comida aqui pra eu tô falando a verdade pra você, mano. Isso é muito bom. Não, é demora demais pra dentro. Você quer puxar o você quer eu tô descontando, na verdade. Bom, vocês viram aí o modo de funcionamento da polícia militar e vocês notem que existe todo um protocolo para fazer o negócio. Tem policial que fica observando, vigiando se não tem alguém olhando, tem outro policial que fica gritando para a comunidade que está querendo saber o que está acontecendo, gritando para todo mundo ficar em casa, e tem mais uns 2 ou 3 que se dedicam a espancar o rapaz aí, acusado, sabe-se lá desde quê. A notícia que chegou foi que ele chegou na delegacia, inclusive todo arrebentado, e no depoimento dele ele falou que caiu da escada. Lógico que foi um depoimento aí conquistado, né, pela força de, vamos dizer assim, a capacidade de convencimento da polícia militar. Bom, companheiros Isadora e companheiro Eric, vamos lá um pouquinho sobre a PM. Os números aí mostram, né, que enquanto o Dória estava fazendo a campanha do Fique em Casa, a polícia dele está aí nas periferias botando terror, assassinando a população e fazendo... Esse é o trabalho, né, da polícia. Para quem ainda tem a coragem de falar que são trabalhadores, bom, se torturar pessoas, torturar aí pobres, trabalhadores é um trabalho, então tudo bem. Eles até podem ser considerados trabalhadores. Então, esse número do aumento, né, mais 50%, né, mais da metade dos casos em relação ao ano passado, se já não são números alarmantes, com esse aumento, então, mostra a situação. E se a gente aqui do coletivo fosse trazer todos os casos, nosso programa ia ficar parecendo um programa do Datena, né, só desgraça do que essa polícia está fazendo.
E nesse caminho, por isso que só resta para a população se mobilizar contra isso, denunciar, pedir o fim da polícia, pois só a desmilitarização não é suficiente. Nós vimos nos Estados Unidos, a polícia de lá não é uma polícia militar, mas nem por isso eles deixam de matar e torturar a população. E uma coisa que me chama a atenção nesse vídeo é que a polícia agora nem precisa, na época da ditadura, né, eles tinham aí os lugares dedicados a torturar as pessoas. Agora a gente vê que essa polícia aí, ela não precisa nem se fazer num lugar escondido, eles se organizam aí para torturar a população no meio da rua, no seu próprio bairro. É uma situação escandalosa e a gente não tem nenhuma outra alternativa a não ser lutar pelo fim dessa instituição. Isso aí, companheiro Eric, comentários? Exatamente, a gente viu a manifestação da população e da comunidade aí em São Paulo pela morte do menino aí, do jovem Guilherme, né, 15 anos, o menino que estava na porta de casa, né, e esses vídeos, apareceram vários vídeos da agressão dos policiais aí no próprio dia, e pior, em dias subsequentes, né, eles continuaram aí, teve vizinhos e até pessoas que moravam na rua dele denunciando que policiais ficavam rondando a casa, né, as proximidades da casa, exigiram que fosse devolvido a tarjeta, né, do policial que foi encontrado junto ao corpo do Guilherme, né. Então, para dar uma noção, de repente, quem não tem muita noção como é nas favelas, na periferia do país, a polícia faz o que quer. A polícia chega, faz o que quer. Se tem jovem na rua, que é muito comum, né? Toda comunidade é uma aglomeração, né? Há uma superpopulação em um espaço reduzido, né? Então é natural, você chega em qualquer bairro popular, tem muita gente pela rua, na calçada, na frente de casa, na praça, e o pessoal chega esculachando geral, né? Então, quando para eles tem um argumento que é morte, eles argumentam que é tráfico, que é morte de policial, que é uma operação especial sob qualquer argumento, aí eles pegam qualquer um que está na rua, agridem, até uma revista que eles fazem extremamente violenta, né, sob tortura, teve vídeos aí que rolaram sobre isso, pessoa passando pela rua, eles abordavam, né, e já espancando, e é isso, é a lei da força, né? E não há outro meio para a comunidade, para as periferias do país, né, a não ser pedir o fim da polícia militar, principalmente, né, mas como a Isadora colocou, isso não é questão só da polícia militar, né, de ser militar ou não ser militar, é uma questão da instituição policial no Brasil, né? Então é pedir o fim da polícia militar, sim, das polícias em geral, e a substituição por organizações populares, né? Como a gente tem falado, as milícias populares, que realmente são cidadãos, né? Que irão defender seus lares, suas ruas, né? E suas famílias. Né? Uma série de manifestações, uma série de protestos aí acerca dos acontecimentos. Nós temos, inclusive, participado dos atos, das atividades, com uma palavra de ordem muito bem definida para o problema. A gente acha que é preciso dissolver a PM, né? Quer dizer, a debandada geral dessa corporação assassina do povo. Os casos que aparecem aí, companheiros, revelam muito bem que não existe confronto, não existe, tal como a imprensa apresenta, não tem um confronto, um tiroteio, troca de tiros. É uma série de notícias, uma atrás da outra, de que mataram um jovem, mataram uma criança, um rapaz, etc. Então, mataram as pessoas aí indefesas, né? Não conseguem aí reagir diante da repressão policial, porque a repressão ela chega, como vocês viram, né? Em maior número, armada até os dentes, né? Chegam com o aval dado pelo Estado burguês para poder reprimir a população pobre, enfim, não aparece nenhuma outra alternativa, não aparece nenhuma outra saída que não seja a dissolução da PM. Eu mandei umas fotos, produção, não sei se já tem, se estiver fácil já pode colocar alguma. São vários os casos, nós tivemos algumas manifestações
neste começo de semana aqui em São Paulo. Um dos casos que eu acho que vale a pena citar, até pelo resultado que deu, falando em sentido de instituição, se completou aí 7 meses da morte de Lucas Eduardo, um rapaz de apenas 14 anos. Recentemente completou 7 meses de sua morte. Os policiais que estavam envolvidos no caso foram afastados e foram para um trabalho administrativo, que significa que a punição, é interessante, né? A punição interna da corporação é que o policial fique proibido de matar a pessoa na rua. É essa a punição. E o cara é capaz até que o cara fique triste com essa punição, porque qual que é o objetivo final da PM? Para que é que a pessoa, o que é que a pessoa está fazendo na corporação? Qual que é o objetivo de estar dentro da PM, né? Tá aí, alguns familiares do Lucas foram lá protestar, em frente, inclusive, ao local onde os policiais estariam aí servindo servindo de trabalho administrativo, né? Os protestos são legítimos, né? A gente acha que por vias institucionais o problema não será resolvido. Você vê a punição para um caso comprovado, a punição é afastamento para trabalho interno da corporação. Eles se sujeitam a um regramento do tribunal, das leis militares, né, da Justiça Especial Militar. Então, ficam aí na mão dos mesmos esquemas, na mão dos mesmos processos, né, administrativos da época da ditadura militar. Finalmente, esse funcionamento aí é um funcionamento que subsistiu, né? São filhotes aí da ditadura. Esse rapaz mesmo, ele foi encontrado morto com sinais de tortura, e o laudo cadavérico apontou o afogamento como meio que levou à morte do jovem de apenas 14 anos. Quer dizer, espancaram um rapaz de 14 anos, depois afogaram ele no lago, ali em Santo André, aqui em São Paulo. Negócio totalmente macabro, escandaloso, e que agora, né, ao contrário de outras oportunidades, as manifestações estão saindo mais, os familiares, né, as comunidades estão aí mais dispostas a sair às ruas, protestar contra a brutalidade policial, né? Inclusive, o coletivo negro tem saído com as faixas pela dissolução da PM. Enfim, a gente acha que este, inclusive, é um momento fundamental para que a população negra esteja na rua lutando aí contra a brutalidade policial. Bom, é um tema recorrente aqui no Tição, né? Na própria imprensa do PCO, da causa operária. Voltaremos a este tema, mas o que eu acho fundamental é a participação da população, das vítimas aí, né, dos familiares das vítimas, nesses atos que estão sendo organizados contra a repressão policial. Bom, se não houver mais, não sei se tem mais foto, produção. Se não tiver, eu vou passar aqui já para o próximo ponto da pauta. Tá aí, ó. Que dia foi esse protesto mesmo, Isa? Foi na terça? Eu acho que foi ontem. Acho que foi ontem, Juliano. Né? E esse daí é já de outro caso, né? Aqui em São Paulo, o Guilherme foi assassinado aí pela polícia na Vila Aquária. Ele desapareceu no dia 14, ele foi sequestrado. No lugar que ele desapareceu, que ele estava na frente da casa da avó dele, e ele foi na rua, assim, dar uma olhada na rua. E aí ele desapareceu e encontraram no local um crachá de um policial. E depois encontraram o corpo do Guilherme no IML, com sinais de tortura também. Você vê, então, que é uma prática recorrente na polícia. E a desculpa era que ele foi confundido com um assaltante, mas mesmo que ele tivesse roubado alguma coisa, não é esse tratamento que você dá a um ser humano, não é esse tratamento que você dá a ninguém. E aí a população, os familiares, amigos, começaram a fazer protestos, inclusive esse cartaz aí, eles que produziram, e deixando bem claro, né, o Estado é assassino. Para a população, é cada vez mais evidente que a polícia é um braço aí repressor do Estado, e que a função dela é essa, não é trazer segurança para a população, porque
partir das imagens que a gente tem visto tanto, né, de policial espancando moradores nos bairros, com certeza a segurança é a última coisa que a polícia fornece para esse pessoal. E tá bem claro, né, é para isso, a polícia está aí a serviço de assassinar trabalhadores. Eles eles estão pedindo justiça, né, para o Guilherme, mas o debate também do fim da polícia, ele já é colocado. Tem uma outra imagem em que tem pedindo a desmilitarização da polícia. Porque eles entendem, né, que essa polícia, desse jeito, ela precisa acabar. E nós temos já outra discussão que não é só a polícia militar, a polícia em si, organizada e administrada pelo Estado, ela precisa ter o seu fim. O companheiro Eric quer fazer um comentário? Não, rapidamente sobre, você comentou aí a forma de atuação, né, que a gente vê que a polícia não tem nenhum tipo de conduta correta, né, quanto ao tratamento de um suspeito ou até um criminoso, né, conforme eles querem, eles muitas vezes argumentam, né, está sendo argumentado aqui, está sendo argumentado também nos Estados Unidos, né, que não pode acabar com a polícia porque eles são profissionais, né, porque eles têm todo um trabalho profissional, que não existe, né, porque o que existe é sentença de morte ali, saindo da arma do policial, né, isso, como a gente relatou aqui o caso do Guilherme, né, um dos últimos dias, aconteceu também em Atlanta, né, na semana anterior, no caso do Rayshard Brooks, lá, né, que ele foi assassinado, o cara estava dormindo no estacionamento, dentro do carro dele, a administração do restaurante chamou a polícia porque estava incomodando de alguma forma, que ninguém sabe como estava incomodando, o cara no estacionamento, dormindo dentro do carro dele, e resultado, a polícia quis prender ele ficou desesperado, né, e correu, pegou a arma, parece uma taser, tudo mais, e tentou imobilizar um policial, mas enfim, não houve prisão, né, não houve tentativa de prisão, houve assassinato. Assim que ele se virou para os policiais, o policial atirou pelas costas dele, né, enquanto ele tentava fugir. Então, não existe profissionalismo nenhum, né, é só para derrubar mais um argumento disso aí, né, que o que há é sentença de morte, dia após dia. E com uma comunidade negra, né, e pobre, isso aí essa é a tônica, né, não tem outra. Exatamente, aproveitar, deixa aqui, primeiro chamar o vídeo da manifestação que teve contra a repressão policial e em seguida chamar o vídeo da nossa intervenção no último ato realizado no sábado passado, aqui na Avenida Paulista. No final do ano passado foi cheio, tivemos ato no sábado e no domingo na Paulista. Esse final de semana é ato só no domingo na Avenida Paulista. A produção pode soltar o vídeo da manifestação, onde o pessoal tocou fogo nas coisas, que é o que acontece, né? É o mais natural de acontecer.
Comando da Ruda, número 550, em frente ao céu, caminho do mar. É Zona Sul, Jabaquara. Foi. Tá porra! Tô fumando. Tá porra! De negros e do Partido da Causa Operária e do Coletivo de Negros João Cândido. Juliano. Boa tarde, companheiros. É uma satisfação estar realizando o ato na Paulista, no MASP. Destacar essa iniciativa importante do Partido da Causa Operária, dos comitês de luta e das torcidas organizadas que fizeram ato aqui no MASP e colocaram os coxinhas e os fascistas para correr daqui, porque essa rua aqui é do povo. E amanhã é a segunda parte desse filme. E domingo que vem de novo, esses fascistas que odeiam o povo negro têm que correr da Paulista, têm que correr das ruas pela força do movimento organizado. Companheiros, é de fundamental importância a tomada das ruas pelo movimento negro organizado, pela dissolução da polícia militar, que já matou mais de 3.000 pessoas esse ano, está matando mais que o coronavírus. É preciso lutar pela dissolução dessa organização de repressão ao povo. Se existe alguma disposição para destruir monumento, os monumentos que têm que ser destruídos são os da repressão, as cadeias, as delegacias, as viaturas policiais que representam a opressão contra o povo negro. Muito obrigado, companheiros. Vamos à luta! É isso aí, bateria! Voltando aí, depois dessa intervenção animada, eu diria, vamos para o ponto principal da discussão de hoje, que é justamente isso. O Tição está sendo apresentado aqui às vésperas aí dos atos que estão sendo convocados para este domingo em uma série de capitais, se não em todas as capitais, aí pelo Fora Bolsonaro. A gente, ao contrário do que foi ventilado pela imprensa burguesa, nós aqui do PCO, dos comitês de luta e de outras organizações, não temos nenhum acordo em deixar os fascistas ocuparem as ruas de maneira alguma. Não existe esse acordo. Na verdade, a gente é contra isso daí. Acha que o povo, como historicamente se deu na luta popular brasileira, especialmente na luta do povo negro, o povo deve sair às ruas e ocupar as ruas com as suas reivindicações, com as suas palavras de ordem, enfim, através da sua ferramenta, que é a manifestação política, a manifestação pública, em torno daquilo que é mais sentido pelo povo pobre e trabalhador. Aqui em São Paulo tem essa conversa super fiada de fazer alternar a Paulista, né? Como se a gente aqui estivesse, como se existisse um juiz imparcial que fosse lá determinar que domingo sim, domingo não, a esquerda faz ato, a direita faz ato no outro domingo, e assim a gente vai seguir todos felizes rumo a essa belíssima democracia dos golpistas. De maneira alguma. Foi assim que eles começaram, né? Antes da deposição da presidenta Dilma Rousseff, com as manifestações pelo impeachment, manifestações verde e amarela aí, pela manutenção da prisão do ex-presidente Lula, e agora, mais do que nunca, está na hora de varrer com esse pessoal das ruas. É a mesma iniciativa, a mesma disposição que está colocada pelos atos que serão realizados em uma série de capitais brasileiras, e retomar, né, colocar a população nas ruas para lutar em torno daquilo que ela acha mais necessário no momento reivindicar, que no caso é a questão do próprio Fora Bolsonaro, que são vários aí, dezenas de atos que estão sendo chamados no Brasil inteiro para este domingo. Adiantando aqui, nós do Coletivo de Negros, do PCO e outras organizações estaremos sim na Paulista. Temos o vídeo de convocatória, está aí
Nosso meme ficou legal, olha só. Ato pelo Fora Bolsonaro, dia 21 de junho, às 14 horas, não entregaremos a Paulista para os fascistas. Concentração na Praça do Ciclista. E vale o mesmo, inclusive, para outros locais. Se por acaso eles inventarem de fazer o ato em outra, na Praça da Sé, bom, se eles forem para a Praça da Sé, a gente pode reeditar a famosa Fuga das Galinhas Verdes, né? O integralista, a galinha, ela não corre, ela voa, né? Como diz a tradição da luta antifascista, a luta de esquerda aqui de São Paulo. Então, tá aí a convocatória para o ato, mas enfim, eu queria que os companheiros que estão na chamada destacassem, né? Até fizessem as devidas convocatórias para os atos e explicassem aí também para a nossa audiência a necessidade, né? É preciso estar nas ruas, não há acordo com a direita, não há acordo com os fascistas. Companheiro, primeiro a Isadora, vamos pela ordem, Isadora. É isso aí, Juliano. O que gostaria de destacar é que no momento a gente tem surgido aí muita discussão antifascismo, como lutar o fascismo. Nós aqui do PCO, inclusive, já fizemos 2 universidades sobre o tema, estudamos o desenvolvimento do fascismo na Europa e também como o fascismo está se desenvolvendo no Brasil. E para a gente é muito claro que o fascismo é uma política prática, não é apenas uma ideologia da extrema-direita, eles não ficam só no discurso contra os trabalhadores, contra a população. Eles vão aí se organizando para, de fato, atacar a população. Então, se o fascismo é uma política prática, a gente também, para enfrentar esse fascismo, a gente tem que agir na prática corretamente. E a maneira mais correta é confrontando e mostrando nas ruas que a população, os trabalhadores, representam a maioria da população e eles são contra a reivindicação desses grupos de extrema-direita. Eles declaradamente pedem a volta da ditadura militar, apoiam tortura, apoiam grupos nazistas. Então, a gente não pode deixar que eles se multipliquem aí nas ruas, até porque o Bolsonaro ele precisa dessa manifestação da extrema-direita para ele consolidar o seu governo e consolidar o seu ataque ao povo. Então, a esquerda não pode ficar só no discurso de enfrentamento do fascismo e não fazer isso, porque a situação é muito perigosa. E, nesse sentido, nós somos totalmente contra esse acordo aí de dividir a Paulista com os coxinhas. Tem toda a discussão, né, que a Paulista é uma avenida histórica aí da luta da classe operária, e não é à toa que os coxinhas querem dominar essa rua, porque o fascismo, o seu principal objetivo é desorganizar os trabalhadores e atacar suas organizações. Então, não é à toa que eles querem dominar essa avenida. E por isso, nós vamos fazer um ato, inclusive estamos tendo apoio aí de torcedores, que talvez estarão com a gente lá, para fazer esse enfrentamento. Porque todo mundo que está, de fato, preocupado com o ascenso do fascismo, preocupado com a organização da extrema-direita, tem que se juntar com quem também está preocupado com isso, né? No caso, nós, o PCO, não é à toa que estamos intensificando essa campanha de fato, esmagar o fascismo. A convocatória aqui em São Paulo é ainda nesse sentido mais importante, né, porque é aqui que está tendo tem essa tentativa de boicotar a luta, etc. Mas também lá em outros estados, o pessoal tem visto aí a repressão aumentar contra os atos. Então, mostra que quando um juiz aí permitiu que a gente fizesse o ato lá no Largo da Batata apenas, né, deixar essa Paulista livre para os coxinhas, mostra qual que é a intenção no geral da burguesia, né, de impedir qualquer manifestação da população em qualquer lugar. Por isso que a gente tem que enfrentar diretamente essa política e fazer uma luta real nas ruas pela mobilização e consciência das massas. Companheiro Eric, seus comentários a respeito da tomada das ruas, inclusive Salvador tem sido um destaque das atividades, das manifestações pelo Fora Bolsonaro. Vamos lá.
Exatamente. Aqui em Salvador tem ocorrido manifestações, né, no sentido crescente, né, aumentando em volume e em também entendimento, né, de setores da esquerda, a importância, né, de ter as manifestações, né, de colocar realmente, vamos dizer assim, o bloco na rua, né, porque não há outro meio, né, como a Isa comentou aí, não há outro meio de enfrentar os fascistas, né, não há outro meio de colocar, né, em xeque o governo Bolsonaro, que está aí dando todas as oportunidades. Aí está o card aí aqui do ato, que vai ser no domingo, né, dia 21, né, às 14 horas, no Campo Grande, né, um tradicional espaço de luta da classe trabalhadora, né, apesar de ser no domingo, um dia um pouco esvaziado, não, mas nós estaremos lá junto com essas organizações aí, tem várias organizações aí da esquerda, né, setores mais ativos aí, mais combativos, pelo menos em outros momentos, estão aderindo aí, e esse é importante, né? O importante é a gente enfrentar a situação, enfrentar os fascistas, né, tomar todas as medidas de segurança, até porque, como a gente tem dito para os companheiros aqui, todos nós, quem de alguma forma está em casa, né, está conseguindo manter alguma medida dessa de isolamento, vai ter que, dentro dos próximos dias, estar na rua, estar trabalhando normalmente, estar fazendo tudo normalmente. Então não faz sentido agora, em que a luta contra os fascistas está aí está na ordem do dia, né, a gente utilizar o argumento de que não vou não porque a pandemia está aí. A pandemia vai continuar durante muito tempo, todo mundo está vendo isso aí. Não tem remédio que a burguesia ofereça para a população. E é justamente por isso que nós estamos participando e incentivando e ajudando a engrossar as manifestações, né, contra a falta de medida dos governos, né, a completa falta de ação efetiva, né, porque isolamento social só permite à burguesia e uma parte da classe média realmente fazer algum tipo de isolamento. A grande maioria da população está trabalhando, né, e não é assim que vai resolver a questão do vírus, né? O vírus não vai desaparecer porque algumas pessoas vão ficar em casa. Então, todos esses, né, mesmo setores da classe média que hoje estão em casa, muito em breve, dentro de alguns dias, a gente está vendo aí o movimento de abertura geral, né, das atividades comerciais, vão estar na rua. Então, não podemos abrir mão, né, de travar essa luta, que da maior urgência, né, para toda a população. É isso. Vamos às ruas. Na deixa dos companheiros, vou dar aqui boa noite à rapaziada que está aqui no chat do Tição Programa de Preto. Vamos lá, se eu consigo passar aqui direitinho. Companheiro Alfeu Laguna Sunrise, Carlos Adustos, boa noite. Cidadão Comum, companheiro Luan Rocha, Ana Paula Costa, que critica aqui o cidadão Sérgio Camargo, companheiro, deixa eu ver, Jesus é o Caminho, está aqui. Companheiro Luan Veiga, tá falando aqui da Polícia Militar de Salvador. Mídia Mentirosa, boa noite. Tá falando também, criticando o Sérgio Camargo. Quem mais está aqui? Corinto Martins, boa noite. Vamos lá, quem mais está aqui? Vou ver se eu acho. Opa, tá ok. O Luan Veiga fala do vídeo que tem que a polícia foi no bairro Nobre aqui de São Paulo e chegou lá toda pianinha, né? Aí o Ricaço, lá o empresário, ele trata o policial que nem lixo, e xinga o cara de lixo, inclusive de outros nomes. O policial simplesmente vira as costas e vai embora, sabendo, né, que com rico a conversa é diferente, com pobre. Inclusive o empresário fala isso daí também, que ele fala assim, aqui não é na periferia você é machão, aqui você não é tão, mano. Empresário, né? Nem empresário gosta de PM, por isso que eles têm a segurança privada deles também. Mas enfim, vamos lá. Kleber Santos, boa noite. Que mais? Companheiro John fala que temos que armar o povo, boa noite. Companheira Angelina Dias fala, chega de chacina, quero o fim da polícia assassina, que é um grito, uma palavra de ordem aí dos últimos atos realizados. Kleber Santos, se não tiver falado.
Companheira irmã Lula Jazewski, boa noite. Quem mais que eu não falei aqui? Vamos lá, vamos passando. O companheiro Carlos Adustos cita a frase na íntegra que estampou a capa do Jornal do Povo durante a Batalha da Sé, que foi dito o seguinte: o integralista não corre, ele voa, que foi justamente o que aconteceu na Praça da Sé, quando os integralistas marcaram um ato e a esquerda organizada no que foi chamado de organizações antifascistas, tinha partidos, tinha organizações anarquistas que se organizaram para expulsar, colocar para correr os integralistas. Bom, já vou colocar aqui a chamada, inclusive, do nosso ato, chamada feita pelo companheiro Kaká da bateria Zumbi dos Palmares, a bateria que está agitando os atos aí. Estivemos, inclusive, aquele ato no dia 31, agitamos lá junto com a bateria da Gaviões da Fiel. Foi um espetáculo, a bateria que é um instrumento também de mobilização importante nessas manifestações. Nós convidamos, inclusive, quem queira participar da bateria Zumbi dos Palmares, que leva o nome de um dos principais líderes da luta do povo negro brasileiro, a compor com a gente, as fileiras da bateria, montar um bloco de batuqueiros aí que levam adiante as palavras de ordem nas manifestações. Produção, pode soltar o vídeo da convocatória, companheiro Kaká. Vamos lá. Opa, companheiros, tudo bem? Aqui é o Kaká, pitador da bateria Zumbi dos Palmares, a bateria do PCO. É o seguinte, a gente está convocando todo mundo para compor o nosso ato dia 26 de junho na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. O negócio é o seguinte: foi feito esse acordo que é uma farsa, de deixar metade do mês a Avenida Paulista para a direita, e a gente não tem que respeitar esse acordo. Isso daí é uma manobra, uma sabotagem da luta pelo Fora Bolsonaro, entendeu? Então a gente está convocando todo mundo aí na Avenida Paulista nesse domingo, que seria domingo dos fascistas. A gente não vai deixar a principal avenida da cidade mais importante do país para os fascistas fazerem propaganda da ditadura, da tortura, do AI-5 e do imperialismo. Então todo mundo que tiver interesse pode vir compor o ato, pode vir tocar com a gente da bateria do Zumbi dos Palmares. Não precisa saber tocar. Se souber tocar, maravilha, venha que você vai ter um lugar. Se não souber, não tem problema, a gente ensina. E se não conseguir ensinar, você vai, compõe com palavra de ordem, entendeu? Vai no grito, que a vontade popular se faz nas ruas. Tá certo, companheiros? Muito obrigado, espero vocês no domingo. Aí está a convocatória do Kaká, nosso comandante lá dos batuques da bateria Zumbi dos Palmares nos atos. Eu estendo o convite, os companheiros que estão no chat, convido especialmente quem é aqui de São Paulo, lógico, a comparecer conosco na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista, domingo às 14 horas. Vamos realizar um ato lá. Retomar a Paulista aí, não existe esse acordo aí de ir para lá e ir para cá. Amanhã a gente faz ato, aí depois o juiz fala que só pode fazer ato em Osasco, aí depois o juiz fala que só pode fazer ato nas ilhas, não sei da onde, na China, sei lá o que pode sair da cabeça de juiz. E finalmente a gente sabe muito bem que os juízes estão na mão dos golpistas. Está aí essa faixa, salvo engano, muito bela faixa lá do Rio de Janeiro, fim da Polícia Militar, assinada aí pelo coletivo João Cândido, pelo Partido da Causa Operária. Esse aí é o ato do Rio, um ato que tende também a agrupar bastante gente da população negra, também dia 21, e este aí, o ato de São Paulo, ao fundo da chamada Consta lá a nossa bandeira, salvo engano, 10x3, espetáculo de estandarte do PCO. Levaremos todos os instrumentos, toda a indumentária. Você quer participar do ato, leve sua bandeira, leve sua palavra de ordem, leve tudo que for preciso para se manifestar aí neste domingo na Avenida Paulista. Consideramos fundamental a importância. Produção, separei umas fotos de protesto, acho que inclusive o nome é Avenida Paulista ou Praça da Sé. Eu só separei a título de ilustração, para mostrar que a gente deve voltar aí às ruas, né, ocupar, inclusive em dias que não sejam oficiais. Se tiver manifestação dia de semana, muito que bem. Tá aí, pode deixar essa foto aí, produção. Separei justamente porque esse foi um ato da fundação do MNU, 1978, se a memória não me falhe.
fizeram o ato debaixo aí da repressão da ditadura. Imagine vocês o problema que não deu juntar essa negrada aí na Praça da Sé. Esse aí é o mesmo palco, inclusive, que anos antes, talvez décadas antes, teve a Batalha da Sé, onde os fascistas correram daí, né? Mostrando finalmente que a rua, de fato, é do povo. O povo negro precisa se manifestar, sair às ruas com suas faixas, bandeiras, enfim, colocar na rua as suas reivindicações. Não dá mais, ninguém tem mais paciência para esperar que o Poder Judiciário tome alguma medida, né? Tá aí, acho que essa manifestação, Mike Brown, acho que é de 2017, rapaz. O 18 está ali pelo fim da polícia. Acho que está escrito espaço suspeito. Eu pareço suspeito, exatamente, porque era isso. A alegação da polícia norte-americana, por incrível que pareça, né, é a mesma alegação da polícia brasileira. É um suspeito. O negro é um eterno suspeito, né? Inclusive teve episódios cômicos aqui em São Paulo, inclusive os policiais militares prenderam aí um policial civil que era negro, né? É um negócio totalmente escandaloso. Mas enfim, vamos aqui tocando para frente o nosso programa. Feita a convocatória, companheiros que são de outros estados, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, tem ato em todas as capitais neste domingo. Soma lá com o pessoal, leva o seu material, sua bandeira, participe, saia às ruas aí para levar adiante as reivindicações do povo. Não dá para esperar que os poderes constituídos, as instituições, façam elas o trabalho que deve ser feito, inclusive pelo próprio povo organizado. Tá aí, ó, Carlos Adustos aqui, relembrando, né, companheiro, a revoada das galinhas verdes, né, os integralistas. A revoada das galinhas verdes foi em 1934, antes da batalha de Cable Street, que não houve mortos. Bom, tá aí, estamos aqui fazendo a campanha, porque, de fato, a rua é do povo e o povo tem que tomar de conta, apesar e contra os fascistas. Bom, companheiros, mais alguma coisa sobre os atos deste domingo? Companheiro Isa, companheiro Eric, se vocês quiserem comentar, senão passo para nossas queridas polêmicas. Só reforçar o convite, principalmente aí o convite da bateria, para o pessoal, quem não souber tocar, pode participar mesmo assim, porque o pessoal da bateria aprende, ensina, e, enfim, participar aí da luta. As fotos que você destacou aí, Juliana, acho importante, porque manifestação é o jeito aí da população lutar pelas suas reivindicações. Esse é um direito fundamental, e nós temos que lutar para mantê-lo, porque o governo bolsonarista aí, inclusive, tem uma denúncia de que as polícias dos governos estão a favor do governo do Bolsonaro, mostrando, então, aí que a gente tem que intensificar a luta pela derrubada do governo do Bolsonaro, porque ele está criando aí todo um clima de repressão e violência contra a população. Não, realmente, é forçar que a gente precisa engrossar o caldo das manifestações, né? Está acontecendo, toda a população pobre aí, quem está trabalhando não aguenta mais, né? E muita gente aí está sem perspectiva, né, da situação, porque a crise só piora, desemprego cada dia crescente, quem está desempregado há muito tempo não acha nada, né? E com essa questão de lockdown e isolamento aí é que a pessoa não consegue nada mesmo, sem fazer um bico nem nada, né? Então é fundamental que as manifestações cresçam, né, e se tornem diárias, né? É para isso que a gente trabalha. A gente fala que faz a convocatória aqui para domingo, tudo mais, mas a nossa intenção, né, e a nossa política leva a que as manifestações sejam constantes, né, e contra o regime golpista, né? Para as polêmicas, rapidamente, nós estamos com a eterna polêmica dos monumentos, que alguns blogs de esquerda levantaram a discussão
e algumas pessoas individuais levantaram a discussão de destruir monumentos que representem, por algum motivo, a opressão racial. Não é uma discussão, nesse caso aqui em específico, sem nenhum objetivo real, né? Não vai destruir monumentos, tal como é colocado pela esquerda pequena burguesa, não vai resolver nada com relação à questão do povo negro, né? Finalmente, quase tudo que existe aí da própria obra arquitetônica, os mais variados locais, estados, países, ela guarda consigo alguma relação com o sistema econômico dominante daquela época. A gente pode imaginar o próprio Vaticano, ou outras igrejas aí que estiveram, que foram construídas durante o domínio da igreja sobre uma série de estados, etc. e tal, obras bonitas, inclusive. Num momento como esse, é de se imaginar que alguém proporia que as igrejas, o Vaticano todo, fosse destruído, etc. e tal. Não faz o menor sentido. Tem monumentos que, por exemplo, Borba Gato aqui em São Paulo, ele está quase todo dia na imprensa de esquerdista como alvo de possíveis ataques realizados, sabe-se lá por quem. Quando, na verdade, o que está colocado, por exemplo, essa questão da convocatória, das manifestações de rua, você não vê muito esforço da esquerda em fazer isso daí. Já uma discussão acerca de destruição de monumentos, tem todo um debate. Nossa, vejam só essa cruz, esse bandeirante aqui, etc. e tal, precisa ser destruído, que representa a escravidão, a opressão contra o índio, de coisas de centenas de anos atrás. E por algum motivo, que me parece mais um problema de ociosidade, o pessoal começa a pensar esse tipo de coisa, né? Não, preciso destacar que, lógico, nós aqui, como medida de caso pensado, não defendemos aqui a destruição de monumentos nem nada. Se é para fazer alguma coisa, vamos para os atos, para as manifestações públicas de luta pelo fora Bolsonaro. Se no decorrer dessas manifestações houver alguma depredação, como houve muito em 2013, por exemplo, também não deve ser criminalizada, tal como a mesma esquerda que fala hoje em destruir monumento atacava esse pessoal, que era o pessoal do Black Bloc. Muda muito a posição política da esquerda pequena burguesa, né? Por isso mesmo que isso não se deve ter uma posição irrefletida, né? Meio sentimental a respeito do que está colocado, mas a discussão racional, política a respeito das propostas que são levantadas aí, né, durante as mobilizações. Para o negro, especialmente nesse momento em que se vive o maior número de massacres cometido pela polícia militar na cidade, maior número de mortes no campo, maior número de desalojamento. O governo de São Paulo, por exemplo, está no meio da pandemia do coronavírus, está mandando todo mundo para debaixo da ponte. E um número gigantesco, que a gente sequer sabe ao certo, de negros e pobres morrendo pelo coronavírus, se discutir as manifestações de rua, o aumento, né, as mobilizações populares pelo fora Bolsonaro. Chama a atenção essas tentativas malucas de desviar a discussão num momento tão crítico como esse que a gente está vivendo agora, para discutir com relação a monumentos e outras discussões identitárias, etc. Então, nós vamos discutir daqui a pouco que existe inclusive a proposta de reescrever livros, censurar filmes, como é o caso do O Vento Levou, porque algum setor da esquerda considerou o filme racista, então tem que ser censurado. Se nós formos começar por aí, não vamos ter que censurar a história inteira. E, obviamente, como a censura não está nas mãos do negro, né, o poder de censurar algo não está na mão do movimento negro ou da população pobre, inevitavelmente a repressão, a censura será feita pelo mesmo Estado, esse que a gente viu há pouco, espancando um jovem na rua. Fica também uma dica sobre o que aconteceu com a própria Sarah Winter, presa pela Polícia Federal, uma festa total da esquerda. Sarah Winter presa pela Polícia Federal. O problema é que amanhã depois essa mesma PF vai bater em outras portas e a prisão de Sarah Winter vai ser só um dos pretextos, uma da jurisprudência para se prender os elementos da esquerda. Companheiros, repressão, monumentos, bastante polêmica com a esquerda pequena burguesa. Vamos lá.
Eu gostaria de destacar, porque a gente faz uma crítica no sentido de que era para o movimento negro estar discutindo aí a situação do negro atualmente, né? E não como a vida dos negros foram representadas nos filmes, etc. Fica aí numa disputa ideológica, sendo que no mesmo programa, um pouco antes, eu comentei que o fascismo é uma medida prática, né? O fascismo, depois ele parte também para censura, repressão, censura de obras e tal, mas o objetivo principal é uma ação prática. E aí a esquerda pequeno-burguesa tem uma dificuldade enorme de fazer uma discussão do que na prática precisa ser feito, e mesmo quando eles fazem, é uma discussão super confusa, a exemplo essa de destruir estátuas e monumentos. Eu acho que você até destaca, né, Juliana, na sua fala, no ato, que se tem uma vontade de destruir algo, tem que destruir algo relacionado à opressão do negro atualmente. A polícia é uma delas, né, fazendo aí, tocando terror, e você vê que lá na manifestação do pessoal contra a morte do rapaz Guilherme, eles não estão pedindo o fim das estátuas, eles estão pedindo o fim da polícia militar, que foi essa polícia que entrou lá na favela e gerou toda essa situação. E também a questão dos livros, se você for o passado, ele não é bom mesmo, né? Ainda não é, o presente ainda não é bom para os oprimidos. E a arte, os filmes, os livros, eles relatam aí algo que acontecia na época, como que você ia fazer um filme há 100 anos, um negro era escravo em uma situação de escravidão, uma situação de opressão. Você vai fazer um filme com outra realidade, negro presidente, o negro dono de, enfim, uma coisa que não condiz com a verdade. E aí agora a gente vai censurar isso. Como que a gente vai fazer uma discussão do passado, da situação do negro no presente, se você não tem nada que relate o que aconteceu? Essa é uma política totalmente reacionária e vai contra aí o progresso da humanidade. Exatamente, pode falar, Eric. Exatamente, concordo com as colocações da Isadora, e a gente vê quando a gente fala esquerda pequeno-burguesa, se a gente tirar o adjetivo, é a esquerda burguesa, né? E que fica totalmente a reboque da política da burguesia, né? E quando você vê, a gente vê que a burguesia é reacionária, né? Se você for destruir, criar um movimento para destruir aí patrimônios, esculturas, obras, livros, filmes, a burguesia, sinceramente, não vai estar nem aí para isso aí, né? A gente vê o governo de extrema-direita que a gente tem, né, como tem em vários lugares do mundo, e como aconteceu no fascismo também, uma das primeiras medidas que eles fizeram foi tocar fogo na cultura que existia, né, anterior, que eles rapidamente taxam de degenerada, né, criam algum adjetivo para dizer que aquela cultura, aquele vamos dizer assim, patrimônio cultural não serve, né? Mas na verdade é porque a burguesia é uma classe reacionária, e a esquerda fica a reboque, né, da política da burguesia, e é preciso a gente deixar claro para as pessoas, para as manifestações, o pessoal que está aí nas manifestações, ou que vai, né, colar nas próximas, que isso é intencional, né? Essa proposta de destruir monumentos, como apareceu agora, isso aí não é por acaso, né? Parece inicialmente, estão copiando o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, tudo mais. Também. Mas mesmo lá, é uma política auxiliar da burguesia, né? E, no final, visa atirar o foco do real problema, né? Porque a população pobre, oprimida, quando vê um monumento, uma estação de trem, uma estação de ônibus, um ônibus mesmo, como a gente viu o vídeo aí, né, em São Paulo, o pessoal tocando fogo,
primeiro ele está se manifestando com o que tem na frente, lógico, mas ele sabe muito bem, a população sabe muito bem que aquilo ali afeta a burguesia, a classe dominante, né? E é por isso que ele está atacando, e ele não tem nenhum apreço por aquilo, né? Já no caso dos monumentos, quem não tem um apreço é a burguesia. A população também, de certa forma, não vê certos monumentos, né, nem de forma negativa, né? Não tem, até porque essa questão educacional, tudo mais, não chega para a comunidade de conjunto. Mas mesmo que se chegue, né, mesmo chegando, a população não está aí para fazer uma manifestação para destruir um monumento lá no centro da cidade e tudo mais. A população quer acabar com o governo, que está ali na alfa do dia, acabando com programas sociais, deixando desemprego, etc. É isso. Bom, camaradas, é isso. Nós estamos com um prazo aqui estouradíssimo. O juiz já disse que não vai dar prorrogação nem nada. Queria dar minha boa noite aos companheiros que estiveram no chat. Fiquem aí, que vai começar o programa Resumo do Dia. Nós temos pouquíssimos minutos, então eu faço os meus boas noites de Eric e Isadora que estiverem comigo. Agradeço a participação. Vamos lá, produção, podemos encerrar.